As medidas provisórias, no meu entender, senhor presidente, senhores senadores, são uma expressão do nosso jeitinho brasileiro no processo legislativo, utilizada para driblar a morosidade da tramitação, que seria a proposição de um projeto de lei por parte do Poder Executivo, uma forma mais democrática de se relacionar com o Poder Legislativo. Esse jeitinho brasileiro, aliás, uma medida provisória foi adotada para um sistema de governo que não é o nosso sistema presidencialista, mas para o sistema parlamentarista, por conta daquele momento histórico estar vivendo o Brasil numa situação de dificuldade política na relação entre os dois poderes e as próprias relações político-partidárias de 1988. Pois esse jeitinho brasileiro gera, como disse, uma série de entraves que atrapalham o funcionamento do Congresso Nacional, deturpando as suas prerrogativas. Pelo cumprimento do rito das MPs, o Poder Legislativo abre mão de sua principal função, produzir leis. Essa função é delegada ao Executivo, que predomina na produção legislativa brasileira. A grande maioria das proposições que são aprovadas pelas duas casas do Congresso tem origem lá na Praça dos Três Poderes, ali no Palácio do Planalto. As medidas provisórias, senhor presidente, são votadas sem passar pelas comissões temáticas, deliberadas sem a devida análise do Congresso Nacional. No mesmo artigo 62 da Constituição Federal, que trata da tramitação das MPs, está prevista a criação de uma comissão mista para examinar as medidas provisórias e, sobre elas, emitir parecer a respeito da exigência de sua urgência e relevância. No entanto, é sabido que, como essas proposições têm tramitação acelerada e são enviadas com frequência ao Legislativo, não há tempo hábil para que essa comissão se reúna, proferindo um parecer. O excesso de medidas provisórias provoca trancamento da pauta, tanto na Câmara como aqui no Senado, presidente, engessando os trabalhos do Congresso Nacional. A ampla maioria de nossas sessões deliberativas é trancada por medidas provisórias, que chegam na Câmara dos Deputados com seus prazos já esgotados. Aliás, vêm de lá, aqui já, prontas para serem votadas, sem prazo, para que os senadores possam aduzir alguma emenda. O principal problema gerado pela edição sem critérios de medidas provisórias não diz respeito à rotina do trabalho parlamentar, ou o papel das instituições, mas sim aos efeitos que são produzidos de forma imediata na sociedade e também nos recursos públicos. Como as medidas provisórias têm força de lei, muitas vezes não é possível reverter seus efeitos, transformando-se num instrumento autoritário utilizado pelo Executivo. Isto é, tais medidas são impostas pela Presidência da República, produzindo efeito imediato, quando não são analisadas pelo Congresso Nacional. Os recursos já foram destinados, ou então os servidores já foram contratados, e os acordos já foram firmados, e o efeito produzido é